Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com o Evangelho de hoje. Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, fiqueis sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. O texto do Evangelho que nós vamos ler no dia de hoje está em São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 até o 33. Mas o trecho que eu escolhi diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o que aprendemos com esse pequeno trecho, irmãos e irmãs? Aprendemos que a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Todas as realidades deste mundo passarão, como temos escutado diversos trechos que falam sobre isso ao longo dessa semana. Mas a palavra de Deus permanece porque nela, na palavra de Deus, nós somos modelados. Na palavra de Deus, nós somos remodelados como criaturas novas, como cidadãos do céu. Nós permanecemos na palavra de Deus e a palavra de Deus permanece em nós. E permanecendo em nós, gera sempre vida nova, vida transformadora, né? Então nós somos transformados e também, de alguma forma, transformamos o ambiente ao nosso redor. Irmãos e irmãs, essa permanência, a permanência da palavra em nós é de fato para que sejamos verdadeiramente transformados e melhorados, né? À medida que a palavra de Deus permanece em nós, começamos a ver frutos de transformação no nosso cotidiano. Então eu tenho que mudar algumas atitudes. Quando eu falo de melhoramento, eu saio de uma vida de pecado e escolho uma vida de santidade. Então eu estava fazendo coisas erradas e eu escolho agora fazer o que é certo, e a base do que é certo é a palavra de Deus que está no meu coração, que está no nosso coração. Nossas atitudes se tornam mais compassivas, nossos relacionamentos mais saudáveis e a nossa fé se torna mais robusta. Mas guardemos no nosso coração essa palavra também dos relacionamentos saudáveis, que nos põem para frente e também para o alto, que nos faz crescer no amor a Deus e que nos faz também crescer na capacidade de ser generoso com aqueles que estão à nossa volta, com a capacidade de perdoar, que tantas vezes escutamos na palavra de Jesus, mas com a capacidade de permitir que a palavra permaneça em mim. Então eu devo permitir também que a palavra permaneça em mim para que eu permaneça nela. Que isso aconteça na sua vida no dia de hoje. Que você seja modelado, que você seja remodelado, remodelada pela palavra de Deus, que muda todas as coisas. Que assim seja na sua vida. Sobre você desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Origens. São Francisco Antônio Fasani nasceu em Nocera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. Seu nome de batismo era Giovanniello. Seus pais, Giuseppe Fasani e Isabella della Monaca, tiveram a alegria de vê-lo crescer dotado de promissores dons morais e intelectuais. Ordem dos Frades Menores Conventuais. Seus estudos tiveram início no convento franciscano dos Frades Menores Conventuais de Nocera, onde a compreensão sobre sua vocação tornou-se mais clara.
demonstrando o desejo de seguir a vida apostólica e evangélica. Assim que entrou para a ordem dos frades menores conventuais, assumiu os nomes dos santos Francisco e Antônio. Grande estudioso. Em 1696, o jovem Francisco emitiu seus votos, assim completando os estudos das artes liberais, e continuou os estudos filosóficos nos seminários de sua província religiosa. Em seguida, começou os estudos teológicos em Agnone e os continuou no Centro de Estudos Gerais em Assis, próximo ao túmulo de São Francisco. Foi lá que Francisco recebeu sua ordenação sacerdotal em 1705. Em 1707, doutorou-se em teologia e tornou-se exímio pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos de superior do convento de Lucera e de ministro provincial. São Francisco Antônio Fasani, o modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Modelo. São Francisco Antônio apresenta-se a nós, de modo especial, como modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII, em Lucera e também nos territórios ao redor, dedicou-se às mais diversificadas formas de ministério e do apostolado sacerdotal. Amigo do povo. Verdadeiro amigo do seu povo, ele foi para todos eminente mestre de vida, por todos procurado como conselheiro iluminado e prudente, guia sábio e seguro nos caminhos do espírito, defensor dos humildes e dos pobres. Disto é testemunho o reverente e afetuoso título com que o saudaram os seus contemporâneos e que ainda hoje é familiar ao povo de Lucera. Ele, outrora como hoje, é sempre para eles o Pai Mestre. São Francisco Antônio Fasani era servo de todos os frades. Verdadeiro ministro. Como religioso, foi um verdadeiro ministro no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensivo, mas santamente exigente quanto à observância da regra, e de modo particular em relação à prática da pobreza, dando ele mesmo incensurável exemplo de regular observância e austeridade de vida. Páscoa. Acometido por uma enfermidade, ele queria oferecer sua morte ao Senhor com um espírito de alegria com a mesma expressão que dedicou toda a sua vida a ele. Morreu em 29 de novembro de 1742. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Francisco, após rituais fúnebres nos quais toda Lucera participou com o grito: Nosso Santo Padre Maestro morreu. Via de santificação. Ele fez do amor, que nos foi ensinado por Cristo, o parâmetro fundamental da sua existência. O critério basilar do seu pensamento e da sua ação. O vértice supremo das suas aspirações, afirmou o Papa João Paulo II a respeito de São Francisco Antônio Fasani. As testemunhas de seu processo canônico, por sua santidade, nos asseguram que Deus recompensou todo o zelo apostólico de São Francisco Antônio Fasani com abundantes frutos de conversão e uma vida cristã renovada entre os fiéis. Foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa João Paulo II. Minha oração. Querido frade, através dos sagrados votos de castidade, obediência e pobreza, pudeste alcançar a santidade. Que, da mesma maneira, eu siga o conselho evangélico e não tornemos amigo íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Francisco Antônio de Fasani, rogai por nós. Até amanhã com a palavra aberta. Deus os abençoe.